O milionário que fingiu ser pobre e encontrou o amor verdadeiro. A mansão de Ricardo Mendes no Morumbi era o espelho de seu sucesso. 42 anos, um império tecnológico avaliado em bilhões e uma solidão que nenhum dinheiro podia curar. Naquela noite de domingo, enquanto observava São Paulo pela janela panorâmica de seu escritório, tomou uma decisão radical. Estava cansado de pessoas interessadas apenas em sua fortuna, de relacionamentos vazios e sorrisos ensaiados. O último relacionamento havia terminado quando descobriu que Carolina, sua noiva, mantinha um caso com seu advogado, enquanto planejava como ficaria com metade de seus bens após o casamento. No outro extremo da cidade, Juliana Queiroz, 35 anos, fechava seu pequeno café no bairro da Liberdade, depois de mais um dia exaustivo. Entre contas atrasadas e sonhos adiados, ela mantinha uma dignidade feroz e uma generosidade que desafiava sua própria situação financeira. Naquela mesma noite, havia dividido o pouco que tinha com Pedro, um morador de rua que frequentava a calçada em frente ao seu estabelecimento. Ricardo tomou seu último gole de uísque e finalizou os detalhes de seu plano. Amanhã, desapareceria. Não fisicamente, mas socialmente. Renunciaria temporariamente à sua identidade de bilionário para viver como um homem comum por 6 meses. Queria experimentar conexões genuínas, sem o peso de sua fortuna influenciando as reações das pessoas. Seu assistente de confiança, Marcos, foi o único informado. Cuidaria dos negócios enquanto ele embarcava nessa jornada incógnita. Às 5 da manhã seguinte, Ricardo deixou seu Lamborghini na garagem, vestiu roupas simples compradas em um shopping popular e pegou um ônibus para a Liberdade, com apenas uma mochila e dinheiro suficiente para viver modestamente. A decisão estava tomada e não havia volta. O Café Aroma, negócio de Juliana, era pequeno, mas acolhedor. Localizado numa rua tranquila da Liberdade, o estabelecimento respirava sua personalidade. Plantas pendiam do teto, livros usados ocupavam uma estante improvisada e o aroma de café recém-moído misturava-se com o cheiro de pão de queijo. O lugar tinha se tornado um refúgio para estudantes, artistas locais e moradores do bairro que buscavam mais que apenas cafeína, mas uma conversa sincera com a proprietária de sorriso fácil e olhos que carregavam histórias não contadas. Juliana havia herdado o lugar de sua avó, imigrante japonesa que chegara ao Brasil no pós-guerra. Contra todas as probabilidades e conselhos, mantinha o negócio funcionando mesmo quando os números não fechavam. Para ela, o café era mais que um comércio, era um legado, um pedaço tangível de sua história familiar. Ricardo alugou um quarto simples em uma pensão próxima e adotou uma nova identidade. Ricardo Silva, designer gráfico freelancer recém-chegado de Belo Horizonte. A transição foi mais difícil do que imaginava. Os pequenos luxos que antes considerava básicos, como um colchão de qualidade ou água quente constante, agora eram privilégios. O banho cronometrado, o transporte público lotado, as filas intermináveis em serviços públicos, tudo isso era uma realidade completamente nova. No terceiro dia de sua nova vida, Ricardo encontrou o Café Aroma enquanto explorava o bairro. Empurrou a porta de madeira desgastada ao som de um sino antigo e encontrou Juliana discutindo com um homem de terno barato e pasta de couro sintético. Senhora Queiroz, este é o último aviso. Ou quita a dívida até o final do mês, ou teremos que tomar medidas legais, disse o homem colocando um papel na mesa. O banco não pode esperar mais. Ricardo observou como Juliana manteve a dignidade, mesmo com as mãos trêmulas, ao pegar o documento. Depois que o homem saiu, ela respirou fundo, guardou o papel na gaveta e voltou a sorrir como se nada tivesse acontecido quando notou Ricardo parado na entrada. Bom dia, primeira vez aqui? O que vai querer? As semanas passaram e Ricardo tornou-se cliente assíduo do Café Aroma. Cada manhã iniciava com ele ocupando a mesma mesa perto da janela, trabalhando em seu laptop, enquanto observava discretamente a rotina do lugar. Gradualmente, começou a notar os sinais de um negócio à beira do colapso. Equipamentos antigos que quebravam constantemente, fornecedores que se recusavam a entregar sem pagamento adiantado e, principalmente, o cansaço crescente nos olhos de Juliana. Um dia, quando o café estava vazio,
Ricardo sugeriu algumas mudanças simples que poderiam ajudar: reorganização do espaço, pequenos ajustes no cardápio, presença nas redes sociais. Juliana inicialmente resistiu, orgulhosa e desconfiada. Olha, sem ofensa, mas eu administro este lugar há 8 anos. Não preciso de conselhos de alguém que mal conheço. Mas a situação piorou quando a máquina de café principal quebrou, e o conserto custaria mais do que Juliana podia pagar. Naquela noite, Ricardo a encontrou sentada na calçada após o fechamento, olhando para as estrelas quase invisíveis no céu poluído de São Paulo. Vou ter que fechar, ela disse sem olhar para ele. Acabou. Ricardo sentiu um aperto no peito. Poderia resolver tudo com uma ligação, um depósito, uma revelação de quem realmente era. Mas isso destruiria tudo que vinha construindo: a amizade, a confiança, as conversas honestas, sem a sombra do seu dinheiro. Pela primeira vez em anos, sentia-se visto por quem era, não pelo que possuía. E se eu ajudar? Ofereceu. Posso redesenhar seu site, criar presença online. Não cobraria nada além de café ilimitado. Juliana riu, mas seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Por quê? Por que você se importa tanto? Porque este lugar importa, respondeu simplesmente. Porque você importa. O que começou como um projeto para salvar o café lentamente transformou-se em algo mais profundo. Trabalhando lado a lado, compartilhando histórias entre xícaras de café e noites de planejamento, uma conexão inesperada floresceu. Ricardo contava meias-verdades sobre seu passado, enquanto Juliana compartilhava tudo: suas esperanças, medos e o peso de manter vivo o sonho de sua avó. Enquanto isso, no mundo que Ricardo havia deixado para trás, sua ausência começava a causar ondas. Marcos, seu assistente, enfrentava crescente pressão dos acionistas que questionavam o paradeiro do CEO. Rumores de problemas de saúde mental, vício em drogas ou até sequestro começaram a circular na imprensa financeira. As ações da empresa caíam a cada dia, sem uma declaração oficial. Em uma decisão impulsiva, Marcos organizou uma coletiva de imprensa garantindo que Ricardo estava bem, apenas tirando um tempo para reflexão e desenvolvimento de novos produtos. A explicação acalmou temporariamente o mercado, mas colocou o relógio em marcha. Ricardo teria que voltar em breve. No café, uma nova ameaça surgiu quando Antônio Ferreira, proprietário de uma rede de cafeterias gourmet em expansão, apareceu com uma proposta para comprar o espaço de Juliana. O homem ofereceu uma quantia significativa, mas deixou claro que o Café Aroma seria completamente reformulado. Este lugar está ultrapassado. Precisamos de padronização, eficiência, modernidade, explicou com um sorriso empresarial. Mas estou sendo generoso no valor porque gostei da localização. Para surpresa de Ricardo, Juliana não rejeitou a oferta imediatamente. Preciso pensar, disse ela, para desespero de Ricardo. Mais tarde, quando estavam sozinhos, ela explicou: talvez seja a hora de aceitar a realidade. Estou lutando contra o inevitável. O que sua avó diria? Perguntou Ricardo, tentando esconder seu desapontamento. Ela diria para ser prática. Ela veio ao Brasil sem nada e construiu uma vida. Às vezes precisamos deixar ir para seguir em frente. A tensão entre eles cresceu quando Ricardo tentou convencê-la a não vender, sem poder explicar por que aquilo o afetava tanto. Como poderia julgar sua decisão financeira quando sua própria vida era baseada em uma mentira? Uma tarde chuvosa, enquanto Juliana estava no banco tentando renegociar empréstimos, Maria, a garçonete adolescente que trabalhava meio período, correu até Ricardo com um tablet na mão. Olha isso! Você não vai acreditar. Na tela, uma reportagem exibia a foto de Ricardo em um evento corporativo, sob a manchete: onde está Ricardo Mendes? CEO bilionário desaparece há quase 3 meses. O sangue de Ricardo gelou. Maria continuou, animada. Esse cara é igualzinho a você. Já pensou se você fosse esse bilionário disfarçado? A Ju não teria mais problemas, né? Ricardo forçou uma risada, mas seu mundo desmoronava. Naquela noite, enquanto fechava o café com Juliana, sabia que precisava contar a verdade antes que ela descobrisse por outros meios. Juliana, preciso te contar algo importante. Antes que pudesse continuar, a porta do café abriu com violência. 3 homens mascarados invadiram o espaço.
Isso é um assalto. Dinheiro e celulares agora. Ricardo instintivamente se colocou na frente de Juliana. Um dos assaltantes o reconheceu. Espera aí. Eu conheço esse cara, disse olhando mais de perto. É aquele ricaço do noticiário, o tal do Mendes. O tempo pareceu congelar. Ricardo viu o rosto de Juliana transformar-se em choque e depois em algo pior. Traição. Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um dos assaltantes apontou a arma diretamente para a cabeça de Ricardo. Hoje é nosso dia de sorte, pessoal. Vamos levar o bilionário. O sequestro durou apenas 48 horas, mas mudou tudo. A polícia, alertada por Juliana, conseguiu rastrear o cativeiro. Ricardo foi resgatado com ferimentos leves e os sequestradores foram presos. A história explodiu na mídia. Bilionário vivendo como pessoa comum é sequestrado em café na Liberdade. Quando Ricardo finalmente conseguiu retornar ao café, após prestar depoimentos e ser atendido no hospital, encontrou o lugar fechado com um simples aviso na porta. Fechado por tempo indeterminado. Juliana havia desaparecido. Desesperado, Ricardo tentou todos os contatos possíveis. Descobriu através de Maria que Juliana havia aceitado a proposta de Antônio Ferreira e partido sem dizer para onde ia. A sensação de perda era avassaladora. De volta à sua mansão no Morumbi, as paredes pareciam mais frias e distantes do que nunca. Em seu escritório, encontrou dezenas de contratos urgentes, centenas de e-mails não respondidos e uma empresa em crise pela sua ausência. Marcos havia feito o possível, mas a situação era crítica. Os investidores estão furiosos, Ricardo, explicou Marcos. A história do sequestro acalmou os ânimos momentaneamente, mas precisamos de você totalmente focado agora. A fusão com os americanos está em risco. Ricardo olhou pela mesma janela panorâmica de meses atrás, mas agora via a cidade com outros olhos. Cada prédio, cada rua, cada bairro abrigava pessoas como Juliana, lutando, sonhando, vivendo autenticamente, enquanto ele havia passado anos escondido atrás de seu dinheiro e poder. Você está me ouvindo, Ricardo? Marcos parecia preocupado. Sim, respondeu finalmente. Mas tenho outros planos agora. Nas semanas seguintes, Ricardo surpreendeu o mundo corporativo. Em vez de focar apenas na recuperação financeira de sua empresa, anunciou a criação de um fundo de investimento para pequenos empreendedores com condições especiais para negócios familiares e históricos da cidade. O projeto, batizado de Raízes, visava preservar a autenticidade cultural de São Paulo contra a crescente padronização. Paralelo a isso, contratou investigadores para encontrar Juliana. Descobriu que ela havia retornado à cidade natal, Registro, no interior de São Paulo, onde sua avó havia começado a vida no Brasil dentro da comunidade japonesa. Em um impulso, Ricardo dirigiu pessoalmente até lá. Encontrou Juliana, trabalhando em uma pequena floricultura pertencente a um parente distante. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu suspender. O que você quer, Ricardo? Ou devo dizer, Sr. Mendes? A frieza em sua voz era palpável. Vim pedir perdão, disse simplesmente, e trazer uma proposta. Não preciso do seu dinheiro, respondeu ela, voltando a arranjar flores como se ele não estivesse ali. Não vim oferecer dinheiro, vim oferecer parceria. Ricardo explicou seu novo projeto, o Fundo Raízes, e como o Café Aroma poderia ser o primeiro empreendimento a receber apoio, preservando completamente sua identidade e independência. Juliana ouviu em silêncio, o rosto indecifrável. Por quê? Por que se importa tanto? Porque naqueles meses aprendi mais sobre vida, dignidade e coragem com você do que em todos os meus anos de sucesso empresarial. Porque aquele café não é apenas um negócio, é um pedaço da alma de São Paulo. E porque... Ele hesitou. Porque me apaixonei não pelo lugar, mas por quem dá vida a ele. Juliana não respondeu imediatamente. Terminou meticulosamente o arranjo de flores antes de enfrentar seu olhar novamente. Como posso confiar em você novamente? Não peço que confie agora, respondeu. Peço apenas uma chance de reconstruir essa confiança, um dia de cada vez. O retorno de Juliana a São Paulo foi discreto. Ela recusou o investimento direto de Ricardo, mas aceitou um empréstimo formal do Fundo Raízes, com documentação transparente e condições justas.
O Café Aroma reabriu suas portas 3 meses depois, com equipamentos novos, mas mantendo a mesma atmosfera acolhedora. A relação entre eles permanecia cuidadosamente profissional. Ricardo respeitava seu espaço, visitando o café apenas ocasionalmente para verificar como estavam as coisas. Em cada visita, deixava um pequeno gesto, um livro que haviam discutido meses antes, sementes de plantas que ela mencionara querer cultivar, uma xícara artesanal de um ceramista local. Enquanto isso, Antônio Ferreira, furioso por perder a oportunidade de comprar o espaço, abriu uma cafeteria moderna e padronizada exatamente em frente ao Café Aroma. Com preços predatórios e marketing agressivo, a estratégia era clara: sufocar o pequeno negócio de Juliana. A guerra silenciosa entre os dois estabelecimentos dividiu a comunidade local. Alguns preferiam a eficiência e os preços baixos da rede de Ferreira. Outros mantinham-se fiéis ao ambiente autêntico e pessoal do Café Aroma. Uma noite após o fechamento, Juliana encontrou Ricardo esperando do lado de fora. "Não vou aguentar muito mais", confessou ela, pela primeira vez demonstrando vulnerabilidade desde o retorno. "Ele está me destruindo sistematicamente." "Você já considerou que talvez seja hora de não lutar sozinha?", sugeriu Ricardo cuidadosamente. Juliana o encarou longamente antes de responder. "O que você tem em mente?" A inauguração do Festival de Cafés Históricos de São Paulo atraiu a atenção da mídia e curiosos de toda a cidade. O evento, organizado pelo Fundo Raízes na Praça da Liberdade, reunia os cafés mais tradicionais e autênticos da cidade, cada um com sua história única. O Café Aroma ocupava posição de destaque, com uma exposição fotográfica contando a história da avó de Juliana e sua jornada desde o Japão. No meio do evento, Antônio Ferreira apareceu visivelmente irritado por não ter sido convidado. Confrontou Ricardo publicamente. "Isso é concorrência desleal. Você está usando seu poder econômico para favorecer estabelecimentos ultrapassados por puro sentimentalismo." Ricardo manteve a calma. "Não, Sr. Ferreira. Estou valorizando o que torna São Paulo única. Sua diversidade, sua história viva. Cafés como o da Juliana não são apenas negócios. São patrimônios culturais." A discussão atraiu jornalistas. Em um impulso de raiva, Ferreira revelou seu plano de comprar todos os imóveis ao redor do Café Aroma para construir um shopping que abrigaria exclusivamente suas franquias. Patrimônio cultural não paga contas. Negócios são negócios. O futuro é padronização e eficiência. Foi Juliana quem respondeu, avançando com uma tranquila determinação que calou a multidão. "Você está errado, Sr. Ferreira. O futuro não é apagar o passado, mas construir sobre ele com respeito. Minha avó atravessou oceanos para construir algo significativo aqui. Não vou deixar que isso desapareça por ganância." Virando-se para a multidão e câmeras, ela continuou. "Hoje anuncio a criação da Cooperativa de Cafés Históricos de São Paulo. Juntos, pequenos estabelecimentos como o meu formarão uma rede de apoio mútuo para preservar a autenticidade que nos define, com apoio técnico do Fundo Raízes." A plateia aplaudiu entusiasticamente. Ferreira saiu furioso, enquanto Ricardo observava Juliana com admiração. Ela havia transformado uma luta pessoal em um movimento coletivo. 6 meses após o festival, a Cooperativa de Cafés Históricos tornou-se um modelo de sucesso para a preservação cultural com sustentabilidade econômica. O Café Aroma prosperava, agora com uma pequena equipe de jovens aprendizes do bairro. A iniciativa ganhou prêmios de inovação social e inspirou projetos similares em outras cidades. Ricardo manteve distância respeitosa, permitindo que Juliana brilhasse por seu próprio mérito. Seu Fundo Raízes expandiu para outras áreas: restaurantes familiares, livrarias independentes, artesãos urbanos, criando um ecossistema de resistência contra a padronização excessiva das cidades. Em uma tarde quieta, Juliana encontrou Ricardo sentado em sua mesa habitual perto da janela, trabalhando em seu laptop como nos velhos tempos. "Posso?", perguntou ela, indicando a cadeira vazia. Quando se sentou, colocou sobre a mesa um envelope. Dentro, o contrato do empréstimo com todas as parcelas quitadas 2 anos antes do prazo. "Consegui", disse ela com orgulho tranquilo. "Sem atalhos, sem favores." Ricardo sorriu. "Nunca duvidei."
O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Juliana e Ricardo não reataram romanticamente como muitos esperavam. Em vez disso, formaram uma parceria mais profunda e duradoura. Juntos, expandiram o modelo da cooperativa para outras cidades, preservando negócios históricos em todo o Brasil. Ricardo redirecionou grande parte de sua fortuna para esse propósito, encontrando finalmente significado para seu dinheiro além da acumulação. Juliana permaneceu na administração do Café Aroma, agora um ponto turístico da cidade, enquanto tornava-se uma voz importante por políticas públicas de preservação cultural. O legado de sua avó havia se transformado em algo muito maior do que um café na Liberdade. Quanto a Antônio Ferreira, ironicamente, acabou vendendo sua rede para uma multinacional americana, que padronizou ainda mais o conceito, até que seus cafés se tornaram indistinguíveis de qualquer outro ao redor do mundo. Num mundo cada vez mais homogêneo, Ricardo e Juliana descobriram que o verdadeiro valor está na autenticidade, não apenas dos lugares que amamos, mas de quem realmente somos, independentemente de quanto dinheiro temos no banco. Você já se perguntou quanto de sua identidade está atrelada ao que você possui e não a quem realmente é? Como seria viver por alguns meses como Ricardo, livre das expectativas e rótulos que o dinheiro ou o status social trazem? Esta história nos convida a refletir sobre o valor da autenticidade em um mundo que constantemente nos empurra para a padronização. Compartilhe suas impressões sobre O Milionário que Fingiu Ser Pobre e conte-nos, qual parte dessa jornada mais tocou seu coração? E você, também luta para preservar algo autêntico em sua vida contra as pressões da modernidade? Se esta história te emocionou, não se esqueça de compartilhá-la com alguém que também valoriza conexões genuínas acima de posses materiais. Tentar, novamente,